esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa é muito interessante que, de acordo com o que a gente foi conversando, nós começamos a falar de Deus, começamos a falar da vida cristã. E ela comentou que ela era cristã, que ela era católica, e que ela acreditava em Deus, porém ela tinha uma grande dificuldade, que ela tinha um pouco de dificuldade e ela duvidava um pouco da Bíblia. E daí eu perguntei para ela, por que a senhora duvida da Bíblia? Não tem dificuldade em acreditar na Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Então, como é que eu vou acreditar em algo que foi escrito por homens? E isso foi muito legal, porque a gente teve uma conversa, assim, uma reflexão sobre isso, e eu fiquei pensando sobre essa conversa durante um tempo. E naquela mesma conversa, me veio na minha mente uma pergunta para fazer para ela. Eu perguntei para ela se, em alguma vez na vida dela, ela já passou por alguma situação em que uma pessoa ou algo aconteceu, ou até uma coisa foi usada, e essa situação, por exemplo, que essa pessoa falou alguma coisa para ela, ou fez alguma coisa, ou uma situação que aconteceu, ela acredita nitidamente que foi Deus que fez essa situação, que fez essa pessoa falar com ela, e se já aconteceu algo nesse sentido, que a situação ou essa pessoa foi inspirada por Deus. E ela falou, sim, já aconteceu comigo, inclusive mais de uma vez, situações de pessoas que eu sinto que elas foram usadas por Deus para estar falando comigo sobre algo. E daí eu falei para ela exatamente isso. Eu falei, então, a Bíblia, ela foi escrita por pessoas inspiradas por Deus, exatamente num desses momentos. E por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, é a mensagem que Deus gostaria de deixar para nós. Porque ela foi inspirada por pessoas em momentos que estavam sendo inspirados por Deus, assim como aconteceu contigo nisso. E a conversa terminou por ali, ela foi embora pensativa, né, quando eu falei isso para ela. E isso me trouxe uma reflexão, que exatamente eu queria trazer para vocês. Que a Bíblia, ela é a mensagem de Deus ali para as pessoas, né? E as pessoas que escreveram, todos os homens que escreveram ali, que muitos deles inclusive ficaram famosos, eles são os mensageiros. Mas a mensagem não foi escrita por eles são apenas o mensageiro. A missão deles era fazer com que a mensagem fosse entregue. E tanto é que isso prova que a Bíblia realmente é uma inspiração divina, porque mesmo depois de mais de 2000 anos que foram escritos os primeiros escritos, que esses homens escreveram, ela continua inspirando pessoas, continua ensinando muitas coisas para a humanidade e continua viva até hoje. Se não fosse algo que fosse inspirado por Deus, por algo divino, muito possivelmente não ia conseguir durar nem 100 anos. Nós estamos aí há mais de 2000 anos com a Bíblia sendo uma fonte de conhecimento, uma fonte de sabedoria, uma fonte de aprendizado para muitas pessoas e fonte de inspiração divina. Então realmente mostra que a Bíblia, ela é realmente a mensagem de Deus. E é isso também que traz uma outra reflexão. Porém, as pessoas que escreveram ali na Bíblia, como o rei Davi, rei Salomão, Abraão, todos esses personagens e as pessoas que escreveram de fato a história dessas pessoas são os mensageiros. Eles são os mensageiros, mas a mensagem é do verdadeiro autor, que é Deus. E isso me trouxe uma outra reflexão, que hoje em dia, no mundo cristão, eu tenho visto que muitos pastores, ou até muitas pessoas que falam do Evangelho, que falam da Bíblia, que falam de Deus, eles estão querendo passar uma imagem de que eles, como mensageiro, eles são maiores do que a mensagem. E na verdade a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem não tem como ser menor. O mensageiro não pode ser maior do que a mensagem. E infelizmente isso está acontecendo. E muitos mensageiros têm brigado entre si para ver qual que é o melhor mensageiro, e no final das contas a única missão que foi dada para eles não tá sendo entregue, que é exatamente entregar a mensagem. Se a mensagem vai ser absorvida por quem está ouvindo ou não, aí já é um problema da pessoa que está ouvindo. Mas a missão deles é entregar a mensagem. E muitas vezes os mensageiros brigam entre si e a mensagem não está sendo entregue. É a mesma coisa se você, por exemplo, fazer uma analogia com uma entrega de uma carta. Hoje é difícil uma carta, mas uma encomenda, uma carta. Quando você recebe uma encomenda, uma carta, o que acontece? Você dá importância para quem está entregando a carta para você?
Eu digo o entregador que está entregando a carta para você, ou você dá importância para encomenda, para mensagem? É lógico que você vai dar importância para a mensagem, você quer logo abrir. Você não dá importância para a pessoa que está entregando. Então por que os mensageiros querem ser mais importantes do que a mensagem? Se a mensagem é o centro das atenções, a mensagem que é o mais importante. Então, é aquilo que eu falo, tudo tem a ver com o autor da mensagem. O autor de todas as coisas é Deus. A mensagem é dele. E a mensagem vai ser absorvida pelas pessoas por causa da mensagem. Na Bíblia, a Bíblia até hoje ela é a inspiração de muitas pessoas, e as pessoas até que foram ali citadas ficaram famosas não por elas mesmas, mas por causa da mensagem que elas carregavam, que era a mensagem de Deus. Então que fica essa reflexão, que a mensagem seja maior do que o mensageiro, e que o mensageiro cumpra a sua missão, que é entregar a mensagem, assim como eu estou me disponibilizando aqui para vocês como mensageiro, entregando essa mensagem para vocês e muitas outras. Deus abençoe.